Olá, estamos de volta com os nossos estudos e estamos estudando a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Estamos estudando sobre a maravilhosa graça de Deus. Agora nós começaremos a terceira parte de Romanos, que vai do capítulo 6 ao capítulo 8. Esses três capítulos estão ligados e mostram como o crente está morto ao pecado, no capítulo 6, morto à lei, no capítulo 7, e vivo no Espírito, isto já no capítulo 8. O capítulo 6, que vamos estudar hoje, mostra como o pecado não mais nos domina. Isso fica mais claro no versículo 12. Enquanto que o capítulo 7 mostra como a lei não mais nos domina, já no versículo 1. E o capítulo 8 mostra como o Espírito nos dá a liberdade. Paulo começa falando sobre essa ressurreição especial com Cristo, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 23. Notamos no texto que, se a abundância do pecado possibilitou a superabundância da graça, como está no capítulo 5, no versículo 20, alguém poderia deduzir, por uma lógica distorcida, que Deus seria glorificado ainda mais pelo pecado do homem. Porém, Paulo responde a essa ideia no capítulo 6, mostrando que o propósito da graça é a libertação do pecado. O servo de Cristo deve viver no pecado para que a graça abunde nele? Alguém pode perguntar. Absolutamente não. O discípulo de Cristo já morreu para o pecado. Assim que o processo de morrer para o pecado é o mesmo que possibilita a vida de Cristo. Isso vai do versículo 3 até o versículo 6. Esses versículos são importantes para que possamos entender como Deus nos dá a vida e como participamos de nossa própria redenção ao cumprir os requisitos que encontramos na Santa Bíblia. Aqui nós notamos que o apóstolo Paulo, ele usa a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo para nos explicar a nossa própria salvação. Jesus morreu, foi sepultado e depois ressurgiu para uma nova vida. Nós imitamos o mesmo exemplo de Cristo. Morremos para o pecado, somos sepultados no batismo e ressuscitamos para uma nova vida. Afinal, quando falamos de graça, essa pergunta se repete. O que é a graça? A definição encontrada nos dicionários para o termo graça é o favor que Deus concede ao homem. Embora tal definição seja verdadeira, nós notamos que é incompleta. Porque a graça é um atributo de Deus, é um componente do caráter divino que é demonstrado por ele por meio da bondade para com o ser humano. O ser humano pecador que não merece o seu favor. Deus não tem nenhuma obrigação de conceder a graça aos pecadores. Mas ele assim o faz, movido pelo seu amor e bem-querer da sua vontade. Deus demonstra esta graça ao estender seu favor, sua misericórdia e seu amor
para suprir a necessidade do ser humano. Agora, visto que o caráter de Deus é composto de graça, movido por amor e bondade, ele espontaneamente se dispõe a conceder sua graça aos homens pecadores em todo o tempo e em cada geração. Assim, a graça de Deus pode ser definida também como aquela qualidade intrínseca de sua essência ou do seu ser, pela qual Deus, em sua disposição e atitudes, é espontaneamente favorável a outorgar favor imerecido, amor e misericórdia àqueles que somente crê em Cristo. Essa definição já é um pouco mais completa. Agora nós temos as objeções, das hipóteses. No versículo 1 e no versículo 2, a primeira que nós queremos comentar é: bem, alguém poderia dizer, se a graça é mais abundante que o pecado, por que não continuamos pecando para dar à graça divina a oportunidade de se tornar abundante ao máximo? Isso já comentamos no início do estudo, mas dizemos que esta não é uma objeção hipotética, pois, de fato, sempre tem havido pessoas que insistem em que este é o corolário do ensino de Paulo, quando ele fala sobre a justificação pela fé. Desafortunadamente, em cada geração, pessoas que se apresentam como justificada pela fé, ainda agem de modo a emprestar um colorido àquela crítica, que quanto mais pecado, mais graça. Quanto mais abundarmos em pecado, mais sentiríamos a graça de Deus. Nós temos um notável exemplo histórico que pode se ver no monge russo Rasputin, que era um gênio mau da família Romanov em seus últimos anos de poder. Ele defendia esse ponto de vista. Rasputin, aquele monge, ele ensinava e exemplificava a doutrina da salvação mediante repetidas experiências de pecado e, segundo ele, arrependimento. Ele sustentava que, como os que pecam mais requerem mais perdão, o pecador que continua a pecar despreocupadamente desfruta cada vez mais que se arrepende de uma maior porção da graça perdoadora do que qualquer pecador comum. Não tem sentido, nem fundamento bíblico, essa colocação que fazia Rasputin. Aí volta a pergunta: havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? Isso Paulo, ele insiste nesse tópico, porque é muito importante que entendamos a diferença entre a lei e a graça. Este é o mesmo argumento antimoniano do versículo 1 do capítulo 6, com uma forma de linguagem ligeiramente diversa, que é sugerida inclusive no versículo 14. O homem que está debaixo da graça e que participa da vida de Cristo não deve viver sob o domínio do pecado. Porque, assim como a vida de Cristo era e é caracterizada por espontânea alegria em obedecer à vontade do Pai, assim também a vida dos que estão em Cristo será caracterizada pela mesma obediência
a Deus em todos os sentidos. Porque fazer de estar debaixo da graça como uma desculpa para pecar é sinal de que aqueles que a usam não está realmente debaixo da graça, de modo nenhum. Porque a graça sobre a qual estamos é um convite à obediência a Deus e nunca a reiterados pecados. A graça também não significa que a lei, seus princípios para os crentes foram banidos. Não é mais uma regra de vida a lei para nós. O Novo Testamento tem muitas leis e tem preceitos. Podemos resumi-la na expressão da lei de Cristo. Devemos sim ter o cuidado de não entender que a lei foi abolida no Antigo, no Novo Testamento e não temos que sujeitar-nos a nenhuma norma. Não é bem assim. Paulo nos exorta para conscientizarmos de que o pecado já foi tratado na cruz por Cristo. E desta maneira que entendemos o capítulo 5, versículo 1 de Romanos, sendo, pois, justificado pela fé. Fomos justificados. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Capítulo 8, versículo 1. Também devemos entender que nada nos separa, nem nos separará do amor de Cristo. Porque a cruz é maior e mais clara demonstração disso. Isso no versículo 39 do capítulo 8, Paulo deixa bem claro que pelo fato de ter nascido de novo, já estou glorificado, ou seja, posicionado no céu, baseado em Romanos 8,30. Embora, enquanto vivo no presente, aqui na terra, meu objetivo na vida cristã deve ser agradar a Deus e não pecar, como escusa que estou debaixo da graça. O versículo 14 do capítulo 6 nos fala sobre estar debaixo da lei. O que significa a frase debaixo da lei? É evidente que, em certo sentido, todos os homens, a raça humana toda, estão debaixo da lei de Deus, debaixo de sua jurisdição, de seu domínio, uma vez que a terra pertence a Deus e é parte do seu universo. Certamente Paulo aqui não queria dizer que os cristãos não estão debaixo da lei neste sentido. Não estão debaixo da lei mosaica. Logo, a frase, não estás debaixo da lei, deve significar não debaixo da condenação da lei, da letra, já que a pessoa, baseada em Romanos 8, versículo 1, está em Cristo. Vivendo sob a graça de Deus. Então, repetimos, o objetivo na vida cristã é agradar a Deus e não pecar. Se porventura pecarmos, temos um advogado, que é Jesus. Porém, a graça não é licença para pecar, muito menos desculpa para fazê-lo. Inclusive, a doutrina da segurança eterna dos crentes, da salvação, não é um convite para se viver uma vida relaxada, porque já estamos salvos. Quem usa a doutrina para justificar suas ações de desobediência à palavra de Deus, suas ações pecaminosas, não entendeu a justificação pela fé, ou não entendeu a doutrina da ira do Pai, que disciplina o Filho, que o adotou, que o ama, como está em Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. O crente sabe que o pecado é o maior mal do mundo,
também sabe que ao pecar, Deus é a pessoa mais ofendida. O pecado na vida do crente é uma retribuição maligna ao amor da cruz de Cristo. Então nós temos a graça e temos o domínio do pecado. A salvação, já falamos, vem pela graça. No capítulo 3, versículos 23 e 24 de Romanos, Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Assim que, tão somente através da graça, vem a salvação para o pecador. O pecador, ele é incapaz de ajudar-se a si próprio, quanto mais pensar em sua própria salvação. A ideia da salvação foi concebida por Deus e do céu ele enviou o seu Filho para nos salvar. Portanto, salvação é obra divina, completa e perfeita. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Assim, a graça é um dom de Deus, ou seja, é uma dádiva, é um presente para a humanidade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui no texto de Romanos, no capítulo 6, o versículo 23. Assim que a razão de sermos salvos pela graça é para que ninguém se glorie. Pessoa alguma, por mais santa que sinta ser, por mais santa que seja, vai receber a salvação de seus pecados pelos seus próprios méritos. Quando Paulo manda a sua epístola a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, ele disse: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Assim que a salvação vem única e exclusivamente pela graça salvadora de Cristo Jesus. E é essa graça de Deus que concedeu-nos a redenção. Nós notamos que, desde o princípio, Deus criou o homem para ser participante da sua glória, de modo que fosse semelhante a Ele. Deus é santo, perfeito. Liberdade, vida, amor, justiça. E fez o homem livre para escolher ser participante da glória de Deus. No período que se iniciou a escolha, nos tempos eternos, veio Satanás, enganou o homem, e o homem se vendeu como escravo ao pecado. A escolha do homem foi se separar de Deus quando ele desobedece à ordem divina. Assim dizemos que Adão usou da liberdade para dar ocasião ao pecado. Deus é santo e não pode habitar com o homem em pecado. Deus é justo. E a condição do homem era empecilho, era um impedimento para o homem ser participante da glória de Deus, visto que este se vendeu ao pecado, tornando-se propriedade do pecado. Por isso que vem a necessidade de remir o homem. Um escravo, sabemos que ele não pode remir-se sozinho. É impossível isso. Por quê?
Porque ele se vendeu e teria que ser comprado por alguém para outorgar-lhe a liberdade. Mas como um escravo compraria a si mesmo, se tudo que produz pertence ao seu senhor? No caso do homem, gerado de Adão, o senhor dele é o pecado. E tem mais, o pecado como senhor recompensa os seus escravos com a morte. Esse é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. E para completar, o homem cometeu injustiça contra Deus. Deus é justo e não pode habitar com a injustiça. Assim que não bastava simplesmente comprar o homem, tinha que reparar também a injustiça. Então, Jesus despiu-se de sua glória, gerado do Espírito, se fez homem, o que o tornou isento de pecado, porém, em tudo foi provado como homem. Porém, não pecou. Como homem, teve que crer no Pai e também obedecê-lo, porque não crer foi a injustiça que Adão cometeu. Ele não creu, não obedeceu a Deus e, por fim, Jesus foi morto, doou seu sangue e sua própria vida em resgate da humanidade. Como Paulo disse em Efésios, no capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Assim, Cristo deu a sua vida por homens pecadores, demonstrando assim a dimensão das riquezas de sua graça. Ele deixa o seu trono de glória e vem a este mundo para ser tratado como rei. Já seria graça se assim o fizesse. Se tudo que ele fizesse foi apenas para ser tratado como rei, ainda assim seria graça. Mas não foi assim. Ele veio a este mundo como servo, não como rei. Veio para servir àqueles que se venderam como escravo. Isso é um ponto muito importante. A só manifestação de Deus a favor do homem já seria suficiente. Mas Cristo vestiu-se de servo para servir a este mundo, para resgatar, redimir aqueles que estavam na feira dos escravos. Ele não veio para ser servido. E para cumprir a missão designada pelo Pai, Jesus, ele sujeitou-se até o máximo. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, Paulo nos escreve: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Aí nós vamos encontrar os resultados da graça de Deus. E então nós vemos os resultados da graça de Deus aqui no capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Romanos. O primeiro resultado que nós podemos contabilizar é que a graça de Deus proporciona a salvação eterna. Ou seja, Deus nos define de modo totalmente independente de nossos méritos pessoais, pois a salvação vem pela fé, como já mencionamos o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Por graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que o homem não venha a gloriar-se. Desse modo, nós podemos restaurar o quê? O nosso relacionamento com Deus, que foi quebrado mediante o pecado e o afastamento do ser humano de Deus.
Nós dizemos também que a graça de Deus torna possível essa comunhão. Porque a salvação é um ato sobrenatural que é produzido pelo Espírito Santo quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e vem habitar em nós e ter comunhão conosco. Assim que somente a graça de Deus pode proporcionar ao homem um novo nascimento e assim torná-lo uma nova criatura, uma nova pessoa. Foi sobre isso que Jesus falou com Nicodemos, o mestre da religião judaica. Ele disse em São João capítulo 3, nos versículos 6 e 7. Quem nasce de pais humanos é um ser humano que nasce da carne, carne é. Mas quem nasce do Espírito, Espírito é. Ou seja, não podemos pensar em uma nova vida se não nascermos do Espírito Santo de Deus. E a graça é o único meio que pode proporcionar ao ser humano esse ato. Nós dizemos também que a graça nos liberta das acusações. Quem recebe a graça de Deus é livre no sentido mais amplo da palavra. A graça de Deus nos traz perdão e o alívio para as nossas almas. Muitas pessoas, apesar de serem cristãs, não conseguiram ainda usufruir da graça de Deus e de seus benefícios, os quais só trazem refrigério para a nossa alma, proporciona paz, alegria, amor e os demais frutos do Espírito. Pelo contrário, cada dia o número de crentes ansiosos é muito crescente. Pessoas cheias de complexos, de culpas, recalques, outros sentimentos de ordem emocional que produzem angústias, sentimento de inferioridade, falta de perdão e outros que acabam inclusive sufocando e destruindo a fé da pessoa que se diz cristã. E quando recebemos a graça de Deus, isso tem que desaparecer. Temos que ter uma fé baseada na obra de Cristo Jesus e que Ele fez de uma vez para sempre a redenção de nossos pecados. A graça também, ela assegura-nos de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Paulo, aos cristãos em Roma, ele faz uma pergunta. Em seguida, ele oferece a única resposta que pode ser dada. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois, diz o apóstolo Paulo, eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto de Romanos é muito forte e nos dá uma segurança de que a graça veio para nos transformar de uma vez para sempre. Agora, é importante saber que a graça de Deus não elimina a obediência dos mandamentos de Jesus
como já mencionamos aqui, mas antes torna essa obediência ainda mais obrigatória. A graça divina nos alcançou para que andemos em novidade de vida. O apóstolo Paulo, ele trata dessa questão, ele diz no capítulo 6, nos 2 primeiros versículos, será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. E então, como podemos continuar vivendo nele? A graça de Deus também é justificadora. É um presente de Deus para nós. É por ela que somos salvos, somos reconciliados, somos redimidos, somos libertos e justificados. Nós somos considerados justos e, obviamente, justificados pelos méritos de Cristo. Essa é a graça que é apropriada pela fé. Porque o Espírito Santo, ele vem e age no coração do ser humano. Ele nos limpa de todo o pecado. Ele, baseado na obra de Cristo na cruz, nos transforma em uma nova criatura. E passamos a estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que nós dizemos que a mensagem do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, ela é comprobatória desta grande verdade. No capítulo 5, versículo 1, ele diz que, tendo sido, pois, justificado pela fé, nós temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 6, versículo 23, ele diz: e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. E aí ele pode afirmar, no capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ainda como resultado da graça, nós podemos dizer que a graça, ela é santificadora. É a atuação do Espírito Santo em nós que nos aperfeiçoa e nos santifica em nossa trajetória de fé e da vida cristã, tanto no pessoal como no comunitário. É pela santificação do nosso ser interior, é claro, que vem a transformação diária de nosso caráter em Jesus. Isso é estar em Jesus. Porque assim transformado, nós passamos a ser uma testemunha ao mundo de que a graça é capaz de fazer com todo ser humano quando ele se entrega nas mãos do nosso Deus. E concluímos dizendo que os propósitos de Deus, eles passam a se tornar claro para nós e a partir de um envolvimento com sua graça, que nos faz entender dentro de nossas limitações a vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, diante desse grande amor, não nos resta alternativa senão deixar que o Senhor nos encha com seu amor, que transborde em nós como rios em tempos de inverno, que cresçamos nela em vida, pois caminhando na graça, nós chegaremos à maturidade e, por fim, à glorificação no Deus de toda glória. Que Deus nos abençoe.